É o vídeo chocante que se tornou infame no mundo todo. Uma jovem aparentemente jogada da ponte do esqueleto, despencando para a morte. Não há nenhuma corda presa àquela pessoa. Isso é muito, muito evidente no vídeo. Agora, 3 pessoas foram acusadas pelo assassinato dela e o governo federal enfrenta processo civil. Na minha opinião pessoal, todos os envolvidos são responsáveis por isso. Aqui está tudo o que sabemos sobre a tragédia do salto de corda. Este é Scandal, apresentado por Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. Esta é uma dessas histórias difíceis de lidar, principalmente porque poderia ter sido evitada. E ainda assim, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, uma jovem de 21 anos no auge da sua vida, foi literalmente lançada da Ponte do Esqueleto no Brasil, caindo 40 metros até o leito rochoso do rio abaixo. Há muito a analisar nessa história, da falta de regulamentação no salto de corda às acusações de homicídio que 3 pessoas enfrentam. Também existe o mistério da câmera que Maria supostamente usava no momento da queda e se houve suposta adulteração de provas, já que ela ainda não foi encontrada. No episódio de hoje de Scandal, analisaremos todas as informações desde antes do salto de corda até os dias atuais. Todos os envolvidos, a linha do tempo e o que esperar a seguir. O escândalo de hoje nos leva a La Limeira, no Brasil, cidade a 145 quilômetros ao norte de São Paulo. Limeira abriga a chamada Ponte do Esqueleto, que significa Ponte do Esqueleto. Há anos a ponte foi construída como parte de uma expansão ferroviária, mas nunca foi concluída. Então ela ficou lá por décadas enquanto a natureza tomava conta da área, deixando para trás uma paisagem assustadora com um nome sombrio. Nos últimos anos, a área ficou popular para salto de corda. Pessoas viajam centenas de quilômetros para saltar dessa ponte. Virou um rito de passagem underground para quem pratica rope jump. Aqui está a advogada brasileira Andréa Libarca. Quanto à ponte em si, ela foi construída para fazer parte de uma linha de trem nacional, mas na verdade, nenhum trem jamais cruzou essa ponte. O trem nunca veio. Então essa ponte ficou inútil por muitos, muitos anos. E essas atividades aconteceram aqui por muitos, muitos anos. E nada foi feito para impedir isso. Eles colocaram placas de um lado, mas as pessoas estavam entrando por propriedades privadas que ficavam perto da ponte. Então elas nem viam a placa, elas só sabiam que havia uma ponte e que precisavam chegar lá de alguma forma. A ponte em si pertence ao governo federal, mas as prefeituras das 2 cidades envolvidas também compartilham a responsabilidade sobre isso. Elas tinham que colocar placas, tinham que garantir que impediriam as pessoas de acessar essa ponte, porque já se sabia há muitos, muitos anos que esse era um lugar perigoso. Depois que tudo isso aconteceu, o governo federal se comprometeu a implodir a ponte. Eles vão demolir. E a prefeitura está envolvida e vai colocar barreiras para impedir que as pessoas acessem essa ponte de ambos os lados. Enquanto isso não acontece, mas isso aconteceu agora. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. E também, apesar de tudo isso, o rope jumping não é exatamente uma atividade nova. Não começou a acontecer ontem. Então, se não fosse para ser absolutamente proibido, isso já deveria ter sido regulamentado há muito tempo. A falta de protocolo de segurança será um tema recorrente neste caso. Já há um processo contra o governo federal brasileiro por não regulamentar o salto com corda e pelos poucos procedimentos de segurança. Mas estou me adiantando. Antes de falarmos sobre qualquer processo ou acusação criminal, precisamos primeiro falar sobre a vítima desse caso. É a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Amigos e familiares lembram Maria como uma pessoa cheia de vida, energética, aventureira e apaixonada pela natureza e esportes ao ar livre. Não é surpresa, então, que Maria estivesse sempre ativa. Na época de sua morte, ela era estudante de educação física e gestão esportiva, de acordo com o Straits Times. Maria morava com sua família em Jandira, nos arredores de São Paulo, e trabalhava na Pano Bianco Academia, um centro de condicionamento físico. Após a morte de Maria, sua equipe divulgou: "Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial, da nossa família Pano Bianco Silverstone.
Maria Eduarda deixou sua marca através da dedicação, carinho, alegria e respeito com que tratava todos ao seu redor. Sua presença iluminava o ambiente e sua memória viverá para sempre em nossos corações. Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em oração e solidariedade com a família, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda. Que as boas lembranças, os momentos vividos e o amor de Maria Eduarda tragam paz e conforto. Descanse em paz, Maria Eduarda. A mãe de Maria também divulgou uma declaração comovente. Ela diz: Minha amada filha, hoje, sozinha, eu queria te abraçar mais de 1000 vezes. Como dói a sua partida. Eu te amo eternamente, minha princesa. E muito obrigada por fazer parte da minha vida nesses 21 anos. Que honra foi ouvir você me chamar de mãe. Deus, obrigada por esse privilégio. E isso nos leva ao dia trágico da morte de Maria, sábado 13 de junho. Maria e sua parceira foram à Ponte Esqueleto para praticar salto com corda. Desde que a história surgiu, discutiu-se muito sobre o salto de corda e sua relação com o bungee jump. Porém, segundo o especialista Matt Lawrence, há diferenças importantes. Para um olho destreinado, isso pode parecer um salto de bungee jump, mas não é. Não há cordas elásticas nessa atividade aqui. A dissipação da energia potencial, vamos chamar assim, é feita através da resistência do ar do movimento de balanço do pêndulo, enquanto no bungee jump, isso é feito através da dissipação de energia pelo movimento de sobe e desce que a borracha armazena na corda. Então você fica quicando para cima e para baixo, com as oscilações ficando cada vez menores, e é assim que essa energia é dissipada. Então, embora pareçam bastante semelhantes, tipo alguém pulando de uma estrutura, eles são bem diferentes e são tratados de forma diferente pelas regulamentações. De acordo com especialistas, o rope jumping não deveria ser mais perigoso do que o bungee jumping, mas muitas vezes é. Pelo que eu entendo, o rope jumping, por ser uma atividade relativamente nova, não é altamente regulamentado. Eu não tenho conhecimento de nenhum padrão de segurança que exista para isso. Existem muitos padrões de segurança para o bungee jumping. Dependendo da jurisdição em que você está, você vai usar um ou outro. Mas em termos de saltos com corda, não existem padrões de segurança. Esse é realmente o principal problema. Segundo Matt, a entrada no bungee jump é difícil devido aos muitos protocolos e procedimentos obrigatórios. Mas no caso do salto com corda, especialmente nesse mundo underground e em lugares precários como a Ponte Esqueleto, muitas regulamentações necessárias simplesmente não existem. Por exemplo, outra pessoa para supervisionar ou até mesmo uma simples lista de verificação de segurança. Ao escrever um manual de operações do local, exige-se uma série de listas de verificação que todos devem seguir ao fazer as conexões. Então, é como se antes daquela pessoa chegar à borda, há 10 coisas que precisam acontecer. Ok, antes de tudo, vamos verificar os arneses. Verifique os arneses novamente. Depois, conecte a corda ao equipamento. Isso é verificado 2 vezes. E antes disso, eles só podem se desconectar da linha de segurança quando, você sabe, deveria haver uma linha de segurança presa à pessoa até que ela esteja conectada a todo o sistema de ancoragem. Então, todas essas coisas precisam acontecer. Verificação do cinto, verificação das conexões, verificação dos pontos de ancoragem, tudo isso antes de qualquer pessoa sequer chegar ao ponto de se posicionar para pular. E então, quando eles chegam nessa posição, há toda uma outra série de verificações que precisam acontecer. Certo? Coloque os pés na beirada, sabe? Chegue até esse ponto, vá até aquele ponto. Eu vou contar até 3. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E se isso não estiver acontecendo corretamente, você precisa recuar e começar de novo. No caso de Maria, isso aparentemente não ocorreu. Digo isso com base em vários fatores, incluindo depoimentos de testemunhas. Igor Jeans presenciou o salto de Maria e contou ao G1. Quando tudo aconteceu, dava para ouvir pessoas perguntando atrás: cadê a corda? Ela está sem corda. Os operadores não sabiam o que responder. Todos entraram em pânico e não tinham respostas. Outro instrutor, não identificado, prestou depoimento à Polícia Civil. De acordo com a UOL Notícias, ele disse, abre aspas, o que eu ouvi foi, meu Deus, a moça, ajuda a moça, porque é normal a pessoa gritar quando pula e a multidão ao redor gritar junto com ela. Eu ouvi gritos e quando me virei, já tinha acontecido. Não há apenas depoimentos de testemunhas oculares. Na verdade, existe um vídeo real da queda da Maria. Eu conheci essa Zai. Nós pausamos o vídeo com ela ainda no ar para que você não veja o horror do que acontece em seguida. Mas Maria despenca o equivalente a 13 andares até o chão, enquanto homens literalmente a jogam para fora da ponte. Destaca-se também a posição de Maria. Era uma pose tipo Superman.
Os trabalhadores carregavam a pessoa acima da cabeça e depois a lançavam no ar, enquanto ela esticava os braços como o Superman. Cerca de um mês antes do salto de Maria, a influenciadora digital Stephanie Gonzalez fez uma postagem mostrando que estava na mesma ponte do esqueleto, fazendo o mesmo salto com as mesmas pessoas que ajudaram Maria. Stephanie fez uma série de vídeos após a morte de Maria explicando como foi a experiência dela. Ela afirma que os organizadores orientaram ela e os demais a não distrair os operadores da corda e realizaram várias checagens de segurança antes do salto. Quanto à experiência de Maria, ela disse: "Não sei o que aconteceu." No entanto, nós sabemos o que aconteceu. De acordo com o vídeo e o depoimento de testemunhas, Maria foi lançada da ponte do esqueleto sem uma corda. Pessoas ao fundo dos vídeos podem ser ouvidas gritando: "Acorda, pessoal, acorda", ou "Galera, acorda." Eu sei que é muito difícil acreditar que isso aconteceu da forma como aconteceu ao mesmo tempo. Você pode? Eu entrei em pânico quando vi o vídeo porque pensei, dá para ver, isso não é seguro. Pare, as pessoas gritam, as pessoas berram que ela não tem uma corda, parem, e eles não ouviram. Talvez porque estejam acostumados a ouvir gritos nessas situações e não podem se distrair para não machucar alguém. Mas ao mesmo tempo é difícil crer que isso aconteceria. E é o seguinte, segundo especialistas como Andreoli, o salto de pêndulo é muito comum no Brasil, mas às vezes pode ser bem ilegal. Eles não tinham e nem sequer tinham uma empresa formal para isso. Eles possivelmente teriam sido responsabilizados se fossem pegos fazendo isso, porque além de não terem uma empresa, eles não tinham autorização, mas o local onde isso aconteceu já era um cenário de acidentes anteriores. Por isso, eles não conseguiriam essa autorização de jeito nenhum. Além disso, minutos antes da queda fatal de Maria, ela fez uma postagem agora enigmática nas redes sociais, escrevendo: "Quem foi a doida que me deixou pular de uma ponte?" A resposta seria supostamente 6 pessoas. 3 foram presas, mas não foram acusadas, então seus nomes não foram divulgados, mas outras 3 já foram acusadas. Eles incluem Vitor G. Freitas Gonçalves, de 27 anos, Luiz Felipe Feliciano Igarotti, de 32 anos, e Maicon Fernandes Sintra, de 42 anos. Segundo a NBC News, os 3 homens eram instrutores de salto quando Maria caiu. Eles disseram aos investigadores que Maria não estava presa por corda, mas não lembravam quem deveria checar seu equipamento de segurança. Após a morte de Maria, os 3 homens foram acusados de assassinato. Eles estão sendo acusados de homicídio. Este caso levanta um debate muito antigo sobre intenção ou culpa, que é o que chamamos de dolo ou culpa. Eles são inicialmente acusados de homicídio com a intenção de matar alguém, que é homicídio doloso. Quando se trata de um caso de homicídio em que não há intenção, mas há negligência, é o que chamamos de homicídio culposo. Quando falamos sobre a negligência, a imperícia, o dever de proteger, mas a ausência de proteção, esses casos não são puníveis com prisão. Você não é presa por esse tipo de crime. Então, quando você não é presa por algum tipo de crime, você não pode ser. Você não pode ficar em prisão preventiva. É isso que está acontecendo agora. Tem 3 pessoas em prisão preventiva por causa desse crime. E para conseguir essa prisão preventiva, eles precisam inicialmente acusá-los de homicídio doloso. Segundo especialistas como Andreoli, é estranho que esses 3 homens tenham sido acusados de assassinato. É isso que está acontecendo. Esse caso atraiu muita atenção da mídia. E quando isso acontece, às vezes esses casos são tratados de uma forma diferente do que seriam em outras situações. Em outros casos, por exemplo, temos muitos outros casos semelhantes de acidentes esportivos, e esses sempre foram tratados como não intencionais, como negligência, como imperícia. Neste caso, por causa da atenção da mídia, está sendo tratado como se fosse intencional que eles matassem essas pessoas. Pessoalmente, como advogada, não acho que foi o caso. Vamos aprofundar tudo isso em um minuto, mas também precisamos falar sobre o que ocorreu após a queda da Maria.
Agora já mostramos para vocês o vídeo angustiante dela caindo livremente no ar, despencando 13 andares até o chão rochoso abaixo. Mas de alguma forma, milagrosamente, Maria sobreviveu inicialmente à queda e também milagrosamente estava no local a enfermeira de folga, Reza Dias, de 26 anos. Reza era a próxima a saltar quando Maria caiu. Então, ela correu até Maria, onde a encontrou respirando com dificuldade e com o pulso muito fraco. Reza contou ao portal de notícias Brute que confortou Maria dizendo, abre aspas, eu até conversei com ela. Costumo brincar dizendo, ninguém morre no meu turno. E falei para ela, Judá, ninguém morre no meu turno, mesmo sem eu estar de plantão ali. Mesmo com os esforços heróicos de Reza, já era tarde demais. Os socorristas chegaram ao local por volta das 9h55 da manhã. Nesse momento, Maria foi declarada morta, de acordo com vários relatos. O trauma no corpo de Maria foi tão grave que ela nem chegou a ser levada ao hospital para tratamento. Em vez disso, ela foi declarada morta no local e levada diretamente ao Instituto de Medicina Legal para a autópsia. Mas os esforços heróicos de Reza não pararam quando tentou ajudar Maria. Ela ainda forneceu uma pista importante aos investigadores após o salto de Maria. Segundo Reza, quem alugou uma GoPro naquele dia ganhou uma pulseira amarela. Ela notou que Maria usava uma pulseira, indicando que provavelmente estava com uma câmera ao saltar. Porém, os investigadores ainda não localizaram a câmera, indicando que ela está desaparecida ou foi removida do corpo de Maria. Após a queda, o New York Post informou que investigadores divulgaram um comunicado sobre a câmera. A Polícia Civil segue investigando para esclarecer a dinâmica, identificar responsáveis e localizar a câmera. A câmera usada pela vítima durante o salto é considerada fundamental para reconstruir o ocorrido. Porque a câmera estava com a vítima o tempo todo. A câmera mostrará se ela percebeu que estava sem corda, se precisou parar e se ela ou eles estavam cientes disso. Ainda há debate sobre como a câmera sumiu. Algumas testemunhas afirmam ter visto ela sendo retirada do corpo da Maria. A acusação é que eles faziam parte da equipe que estava garantindo que esse salto de corda acontecesse. Uma das pessoas que foi presa é aquela que estava na parte de baixo da ponte, que está sendo acusada de esconder. A câmera, que ainda não foi encontrada, mas uma testemunha diz que viu ele pegar a câmera do corpo. Esse é outro ponto, a alegação de que um dos suspeitos roubou a câmera ou adulterou as evidências. Há relatos de que eles fugiram após a queda fatal de Maria, mas especialistas afirmam que isso pode não indicar consciência de culpa tradicional. Eu entendo que, claro, eles sabiam que o que aconteceu foi um crime, mas não acho que o fato de terem fugido signifique que eram culpados de alguma coisa, ou que eles planejaram, porque eles não fizeram isso e fugiram corretamente como se tivesse sido planejado. Eles simplesmente fugiram. Eles estavam em choque. Andriele afirma que os suspeitos foram acusados de homicídio não por ser a acusação correta, mas como forma de mantê-los presos aqui. A investigação continua por um total de 45 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 45, mas quando for concluída, eles podem simplesmente ser liberados. Isso é possível, mas pode haver julgamento. Eu imagino que a defesa vai argumentar isso. Este é um caso de culpa. Este é um caso de homicídio culposo. E por que isso? Existe uma linha na doutrina criminal que é: temos dolo eventual e culpa consciente, que são, de um lado, você tem a intenção, mas não é exatamente clara. Você sabe que existe um risco e não se importa que alguém possa morrer por causa disso. E na culpa consciente, você tem uma situação em que sabe que existe um risco, mas espera que isso não vá acontecer. Na sua consciência, você tem certeza de que está fazendo o seu melhor para não deixar isso acontecer. E aqui está o detalhe. Isso é muito difícil de provar no tribunal, então, quando há qualquer tipo de dúvida, o tribunal precisa decidir de forma justa a favor do réu. É por isso que eu acredito que isso vai acabar sendo tratado como homicídio culposo, porque vai ser muito difícil provar a intenção nesse caso. Mesmo havendo muita negligência ali, com várias coisas que aconteceram para que esse acidente ocorresse, onde deveria haver mais responsabilidade, o governo deveria ter interditado a ponte,
A polícia deveria estar acompanhando o que estava acontecendo. Se eles sabem que sempre existe o risco desse tipo de acidente, que as pessoas vão lá para pular, deveria haver algum tipo de segurança ali. As pessoas que queriam fazer esse salto deveriam pelo menos ter pedido uma autorização, deveriam ter uma empresa legalizada, pelo menos, e não tinham. E todas as outras coisas que aconteceram para tornar isso possível, para tornar esse acidente horrível possível. Mas no tribunal, que é o que vai ser analisado, na verdade, são apenas os fatos daquele dia que levaram a esse acidente. Certo? Então, você tem autoridades federais e estaduais e a polícia que vão responder a isso e administrativamente. Eles vão responder a isso dentro de suas próprias organizações. Mas quanto à própria morte, isso vai recair apenas sobre as pessoas que estavam lá no momento, que a carregavam e que deveriam tê-la protegido. E para essas pessoas vai ser muito difícil provar que elas tinham a intenção de matá-la. Falaremos mais sobre isso na entrevista, mas provar intenção aqui é complicado. Esse não é um caso de assassinato normal que cobrimos no escândalo. Claro, é possível que tenha havido negligência, mas isso significa que houve um assassinato intencional e premeditado? A teoria não é que eles foram tão imprudentes que não se importaram, mas sim que eles não ligavam se ela vivesse ou morresse. Isso vai ser difícil de provar porque as declarações até agora dizem que eles realmente não sabiam que ela não tinha uma corda. Será uma batalha difícil para os promotores, pois o ônus da prova é alto, e discutiremos isso na entrevista. Mas um ônus da prova menor, é claro, aparece no Tribunal Civil. E isso também é relevante neste caso, porque cidades locais entraram com processos contra o governo federal após a morte de Maria. O município de Limeira entrou com uma ação contra o governo federal, alegando que ele é responsável pela morte de Maria por falta de jurisdição nessa área de alto risco. Limeira argumenta que o governo ignorou repetidamente os sinais de alerta sobre a ponte do esqueleto e, na verdade, permitiu que empresas de salto de corda não regulamentadas usassem essa ponte como local para atividades ilegais. Acho que é um processo forte, pois a ponte é responsabilidade do governo federal, que deveria ter garantido sua segurança. Mas eles não eram os únicos responsáveis por isso. Qualquer autoridade relacionada à segurança da cidade poderia ter feito isso, poderia ter feito isso. Não só o governo federal, todos eles deveriam ter feito isso. Mas quando se trata de discutir responsabilidade, acho que está muito claro que ela recai sobre o governo federal nesse caso. Há relatos de que a ponte será demolida após a morte de Maria. Andriele diz que se o governo federal for responsabilizado no processo civil, pode enfrentar multa pesada. Uma vereadora disse ao G1: o governo federal autorizou, o prefeito forneceu o equipamento e a ponte será demolida. O importante é que vidas não serão perdidas aqui. De acordo com o New York Post, o gabinete do secretário de Segurança Pública de São Paulo também disse, abre aspas, já vi muitas mortes, crimes, criminosos. Eu pratico esportes radicais. Nunca vi um caso tão nojento e emblemático de desprezo pela segurança e pela vida dos outros como este. Já discutimos 2 grandes casos jurídicos, o criminal, com vários suspeitos, e o civil. Mas, segundo André Andrioli, pode surgir um terceiro caso. Houve muitos comentários sexistas sobre o fato de ela ser uma jovem e pessoas falando sobre como queriam ver o corpo dela. O que sei até agora é que quem fez aqueles comentários nojentos sobre o corpo dela no necrotério e como isso ia acontecer. Eles estão sendo investigados. Tivemos 2 deputadas que foram até o Ministério Público e pediram para que essas pessoas fossem investigadas por causa dos comentários que fizeram. Então, na verdade, há uma investigação em 3 frentes sobre tudo o que está acontecendo aqui e vários processos e ou acusações acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ponto principal aqui é que Maria e sua família merecem justiça. Ela foi enterrada no dia 14, apenas um dia após sua morte.
Desde então, a família dela divulgou comunicado afirmando: é essencial apurar todas as responsabilidades e responsabilizar todos os envolvidos por suas ações e omissões. Quero dizer, esse é um caso realmente devastador. E o que eu simplesmente não consigo superar é que tudo isso era totalmente evitável. Essa jovem não precisava ter morrido. Mas agora nós temos que juntar os pedaços e tentar entender as informações que temos. Então, para ter uma ideia melhor de tudo isso, quero chamar uma convidada especial que realmente vem acompanhando esse caso desde o início. É a própria Jessie Weber, do Law and Crime, a apresentadora do Sidebar. Jessie, obrigada por participar do escândalo. Ótimo te ver hoje. É ótimo te ver. Obrigado por me receber de volta. Eu adoro isso. Acho que já participei, 2 vezes antes. Acho que 2 ou 3. Essa é a vez número 3? Obrigado por me receber. Agradeço. Sim. E Jessie, estamos falando de uma história que sei que você já cobriu pelo menos 3 vezes no Sidebar. É muito triste. Os detalhes desse caso. Pode me ajudar a entender como isso aconteceu? Não consigo superar. Essa é a pergunta, não é? Essa é a pergunta. Agora, um dos fatores que complicam isso é que aconteceu no Brasil, certo? É estranho como isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas quando você está lidando com o Brasil, com as autoridades locais, com a lei local e com a cobertura da mídia local, eu não sei se algo está se perdendo na tradução quando a gente tenta entender tudo isso. Mas me parece, obviamente, que houve um erro que foi cometido. Isso se torna uma questão interessante. 3 pessoas foram presas e acusadas, enquanto outras 3 aparentemente foram presas, mas ainda não foram acusadas. Mas eles não conseguem determinar, com base nas reportagens, de quem era a responsabilidade de prendê-la ao equipamento. Agora, o que é realmente alarmante nisso é que há uma corda, certo, que você vê no vídeo. Eu não sei se essa é a corda propriamente dita, mas qualquer pessoa que assista ela sendo levantada naquela pose de Superman e sendo, você sabe, supostamente jogada da plataforma, pode ver que ela não está presa a nada. E logo depois, você ouve na gravação, tipo, pessoal, acorda, acorda, acorda. Alguém diz que a corda não está conectada. Tipo, como algo assim acontece? Se considerar o que um dos advogados de defesa disse, eles já fizeram vários desses saltos, são profissionais. Como você não tem uma lista de verificação? Como você deixa isso passar? Agora pode ser que eles digam que estavam distraídos, que pessoas estavam filmando eles, seja lá o que for. Isso não é uma desculpa, porque essa é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Ela está conectada? O mais perturbador não são só as acusações ou o que aconteceu com ela, mas também a alegação de tentativa de encobrimento. 2 deles teriam tentado fugir e há evidências desaparecidas. É realmente um caso muito, muito perturbador. Sim, há muito a analisar do que você disse, mas vou começar pelo primeiro ponto. As questões básicas de segurança. Sei que os Estados Unidos são conhecidos por serem muito litigiosos, sempre prontos para processar. Precisamos assinar termos de responsabilidade para quase tudo. Mas parece, pelo menos de acordo com as pesquisas que eu fiz, e acredito que os especialistas com quem você conversou também, que é meio comum ter salto de corda no Brasil, mas isso não significa que seja legal. Na verdade, é ilegal. E havia muitos protocolos ou procedimentos que simplesmente não existem. Foi isso que você descobriu? Conversei com especialistas e sugeriram que é possível fazer isso. Não é ilegal fazer salto de corda, mas era proibido naquela ponte, que era uma linha de trem abandonada chamada Ponte Esqueleto. Agora eles vão demolir a ponte porque houve muita repercussão por causa disso, mas também já havia preocupações há bastante tempo por questões de segurança. Mas o salto de corda é uma coisa real, é parecido com o bungee jump. A diferença, claro, é que no bungee jump a corda é diferente, e quando você desce tem aquele efeito de quicar na vertical, sabe? No salto de corda você é lançado e faz um movimento de pêndulo. É algo real, mas você precisa ter a certificação adequada. Um ponto preocupante do caso é que dizem que o grupo operava sem certificação nem licença. Eles não tinham autorização para isso, o que considero importante para o caso, mas supostamente só estavam realizando a atividade. E é uma atividade aventureira, isso acontece. Nem sempre resulta assim, graças a Deus, mas é claramente uma atividade perigosa. Você menciona um termo de responsabilidade. Sim, claro, alguém abriria mão do direito de processar se estivesse envolvido em uma atividade perigosa. Mas eu argumentaria que isso só vale se os protocolos forem seguidos. Não é como se você abrisse mão de ser preso corretamente. Você faz questão de não estar preso por uma corda.
É diferente, por exemplo, de usar a corda, pular e bater acidentalmente em uma parede. Isso aqui é bem distinto. E eu nem acho que um termo de responsabilidade, se isso acontecesse nos Estados Unidos, eu nem acho que um termo necessariamente daria imunidade para o grupo ou para as pessoas envolvidas nisso. Mas é algo real. Acontece. E eu acho que surge a questão de A. Como eles conseguiram operar dessa forma sem ter a certificação ou autorização adequada? E B. Quais eram as credenciais deles? E será que houve uma falha? Será que houve uma negligência aqui? Uma das especialistas com quem você conversou, que inclusive aparece bastante neste episódio, é a Matt Lawrence, uma especialista em bungee jump que basicamente analisou tudo e algo que você destacou. Sim, essas pessoas poderiam estar distraídas. Tinha gente tirando fotos ou gravando vídeos, né, seja o que for, mas a gente vê isso o tempo todo quando as pessoas vão fazer bungee jump, especialmente aqui nos Estados Unidos. Eu tenho amigas que já fizeram isso. Elas tiram fotos, isso acontece, e mesmo assim eu nunca vi nada parecido com isso. Mas o que o Matt comentou é que normalmente você tem uma segunda ou terceira, talvez até uma quarta pessoa conferindo e garantindo. Ok, você prendeu essa corda? A corda de segurança está presa? Está tudo em ordem antes mesmo da pessoa entrar na posição de salto? Todas essas coisas precisam ser conferidas. E parece que nesse caso isso não aconteceu, como você apontou. Nós a vemos literalmente em queda livre no vídeo. E isso meio que leva à minha próxima pergunta aqui, sobre a alegação de encobrimento. Houve relatos de que Maria desceu usando uma câmera corporal, uma câmera que ela tinha com ela. Ela até usava uma pulseira que indica que estava com uma body cam. E mesmo assim, a câmera não foi recuperada. Há relatos de que ela pode ter sido roubada ou retirada da cena. O que acha dessa possível manipulação de evidências? Então, há dois aspectos nisso, certo? Depois que isso acontece, há a alegação de que 2 dos réus fugiram para uma área de mata antes de serem detidos. Nós chamamos isso no direito de consciência de culpa. Em segundo lugar, houve mais 3 prisões de 3 pessoas que estavam envolvidas nisso. E isso se baseia em uma das alegações de obstrução. Então, há uma alegação de que houve a exclusão de provas digitais, seja lá o que for. Ouvi relatos de que possivelmente seriam as contas de mídia social da empresa. Interessante. Mas sim, houve relatos de que Maria Eduarda tinha uma câmera GoPro, o que não seria incomum para alguém que pratica atividades de aventura ter algo assim. Houve, acho, ao menos uma testemunha que afirmou ter visto a câmera sendo removida. Obviamente, isso é alarmante. Fomos informados de que nas 3 prisões e nas adicionais houve mandados de busca para tentar localizar onde essa câmera está. Ela foi destruída ou removida? Não sabemos onde está. Mas se as alegações forem verdadeiras, é uma prova importante porque, além de documentar a linha do tempo, eu fico curioso se ela captou alguma comunicação, alguma conversa sobre a corda estar presa ou não. E eu acho que isso vai ser realmente fundamental, além do fato de que, poxa, quão incrivelmente devastador seria ouvir e ver essas imagens da queda dela. Quero dizer, isso é simplesmente impensável e tão assustador, mas é realmente importante. O que foi capturado nos momentos, minutos e segundos antes de ela ser jogada daquela plataforma? Então, é uma prova-chave que eles precisam encontrar neste caso. E quando relatei isso pela primeira vez e disse, espera aí, a GoPro está desaparecida, eu fiquei pensando, como vocês não encontraram? Deve estar na área. E então surgiu a ideia de que talvez ela tenha sido levada. Então, isso leva à ideia de que, sabe, uma coisa é ser um acidente puro e simples. Foi algo fortuito. Depois entra na ideia de que, se as pessoas estão tentando encobrir ou supostamente encobrir o que fizeram, isso é o que torna o caso ainda mais forte. Sim, então você falou sobre consciência de culpa aqui, que se isso for verdade, se as pessoas realmente correram, pegaram essa câmera e a levaram embora, para mim isso realmente demonstra consciência de culpa, porque é como se dissessem, ok, algo claramente deu errado aqui, eu quero apagar essa evidência, eu quero me livrar disso, remover completamente da cena. Mas isso também entra na minha próxima pergunta, porque talvez tenhamos consciência de culpa com base nessas alegações. Mas será que temos intenção aqui? Será que temos mens rea? Porque as acusações aqui incluem assassinato, mas pra mim isso parece mais negligência. O que você acha desse lado da questão? Então eu conversei com Adrele Barca, que é um advogado criminalista brasileiro, e eu tenho que te dizer, ainda estou um pouco confuso quanto a toda essa acusação, mas basicamente é homicídio com dolo eventual ou homicídio com intenção eventual. E eu acho que foi uma forma de mantê-los presos para que a investigação possa continuar e eles possam reunir provas. Mas quando li as reportagens sobre isso, essas acusações não significam necessariamente que eles tinham a intenção de matá-la,
mas que agiram de forma tão imprudente que ignoraram um risco claro e conhecido. E se você pensar na ideia de como eles poderiam não saber que ela não estava presa, ou nem sequer tentaram prendê-la aos cabos, dá para entender porque isso seria uma acusação aqui. Não vi nada que sugira que eles planejaram isso, que queriam que ela morresse, que tinham a intenção de matá-la. Mas como é uma situação tão grave e as alegações disso são tão anormais, a questão não é a corda ter arrebentado, mas sim que ela não estava presa. Você pode entender por que eles dizem que isso vai além de um simples acidente ou mera negligência. É algo mais. Não sou especialista em direito brasileiro, mas é assim que eu entendo. E é uma acusação muito séria. E eu também aprendi isso com a Adriele, que eles não podem ir a julgamento a menos que todos sejam acusados. Por exemplo, se acusarem 3 pessoas, elas devem ser julgadas juntas, não separadamente. Todos precisam ir a julgamento ao mesmo tempo, seja 3 ou 6 pessoas. E eu falei para ela, e as outras 3 pessoas presas que nem participavam do salto? Uma estava embaixo, outra operava. Ela disse que todos basicamente compartilhariam a responsabilidade pelo que aconteceu. Então, olha, eu acho que isso vai para essa ideia de que está no meio termo, pelo que eu vejo, entre matar intencionalmente e mera negligência, é algo maior do que isso e menor do que isso. Certo, esse não é um caso típico do escândalo, como o de Brian Walsh, que fez buscas incriminadoras no Google e logo após sua esposa desapareceu. Ok, isso mostra, sabe, premeditação, intenção, não é o caso aqui. Mas o que você mencionou sobre todos irem a julgamento juntos mostra diferenças entre o que vemos nos Estados Unidos e no Brasil. E outra coisa que eu queria comentar falando do Brasil e de tudo isso é sobre o governo federal aqui. Então, a cidade ou município, seja lá o que for onde isso aconteceu, pelo que entendi, estava dando o alerta há anos e dizendo: SOS, por favor, ajudem. As pessoas vêm para essa ponte do esqueleto, que não só tem um nome assustador, mas também parece assustadora. É como uma ponte inacabada, nunca usada para a ferrovia, seu propósito original. Está parcialmente coberta de árvores e musgo. E a natureza está dominando o lugar. Pessoas do mundo underground do salto com corda vêm aqui pular, mas a prefeitura avisa que isso não é nada bom. Eles dizem que o governo federal incentivava as pessoas a irem lá para promover isso. O que você acha disso tudo? Acho que esse é um aspecto realmente importante e perturbador dessa história, que houve cartas enviadas ao governo federal pedindo para fechar isso, dizendo que é perigoso, que já aconteceram acidentes lá antes e só algo assim faz com que seja demolido. Voltando à consciência de culpa, é bem diferente. Sério? Você não diria que, se vão demolir a ponte depois disso, meio que confirma o que todo mundo já vinha alertando? E eu acho que isso é um problema realmente grande. Agora, ao mesmo tempo, isso não alivia, isso não exclui a possível responsabilidade dos envolvidos. Eles ainda realizaram o salto e podem ser responsabilizados. Mas a ideia de que eles tinham a área, que eles tinham esse lugar para poder fazer isso, é outra consideração importante nesse caso e outro grande problema que o governo vai ter que resolver. Quero dizer, até mesmo o prefeito desse município ficou realmente surpreso e chateado com o que aconteceu aqui. Sim, seria diferente se o governo tivesse colocado grades ou bloqueado o local e as pessoas tivessem pulado ou passado por baixo. Mas não foi o caso aqui. Pelo que vejo, não havia grades nem medidas de segurança. Sabe, parece que, pelo menos de acordo com as reportagens que eu vi, o governo meio que deixou pra lá. E como você disse, agora isso vai ser demolido. Quero dizer, de todo jeito, é um caso realmente trágico. Mas vou te fazer uma última pergunta, Jessie. O que você espera daqui pra frente? Agora são 3 pessoas acusadas e presas. O que acontecerá com elas? Você espera julgamento ou que sejam soltas? Quero dizer, na sua melhor hipótese, o que vem pela frente? Não sou especialista em leis ou investigações brasileiras, mas pelas discussões e entrevistas que tive, parece que precisam reunir mais evidências nesse caso. Eles precisam analisar o que as evidências digitais mostram. Acho que eles precisam observar o padrão de prática. O que esse grupo tem feito no passado, quais são suas certificações, qual é o treinamento deles. Todas as condições que levaram Maria Eduarda a essa situação. E eles precisam encontrar aquela GoPro. Eles realmente precisam encontrar aquela câmera e também falar com as testemunhas sobre o que elas observaram antes disso. Porque realmente fica a questão: como é possível que ela não estivesse presa antes de aparentemente ser jogada daquela ponte? Acho que eles ainda precisam encontrar mais evidências.
Eles vão ter que tomar uma decisão sobre se vão acusar aquelas outras 3 pessoas que foram presas. E eu acredito que no Brasil existe um prazo para que eles façam isso. E se eles disserem, ok, vamos acusá-los ou não acusá-los, então o caso vai seguir em frente contra as pessoas que forem acusadas e vai ser interessante ver qual vai ser a defesa. Até agora, a defesa sustenta que eles estavam em choque. Eles não sabem quem era responsável. Então você vê um apontando para o outro. Acredito que ainda estamos no começo disso. E, novamente, tentar cobrir algo que está em uma jurisdição diferente é difícil, mas estamos fazendo o melhor que podemos e tentando falar com os especialistas certos sobre isso, porque realmente é uma história. Vi isso nas redes sociais e achei insano. Pensei que a história merecia atenção. Quando soube das acusações criminais, percebi que precisávamos nos envolver totalmente. A família dela merece respostas e justiça, seja lá o que isso signifique. Eu acho que esse é um caso realmente importante sobre responsabilidade. Você precisa destacar isso, afinal, quando foi a última vez que falou sobre bungee jump ou salto de corda? Eu não quero que seja preciso um caso como esse para que haja, sabe, uma mudança ou algum tipo de movimento ou algum tipo de, sabe, mudança na lei, seja lá o que for, mas às vezes é preciso algo assim para trazer consciência para um problema que está sendo varrido para debaixo do tapete há bastante tempo. E quero dizer, você mesma disse, o fato de haver um vídeo dela sendo jogada da sacada, porque é isso que aconteceu. Todos nós vimos o vídeo. Está em todas as redes sociais e é angustiante. Nem consigo pensar em outra palavra para isso. Uma coisa que a gente nem comentou, e o Andrelli me contou sobre isso. Você sabia que depois que isso aconteceu, as pessoas no Brasil começaram a comentar sobre o corpo da Maria Eduarda? Isso virou o assunto da conversa. Eles falavam, acho que sobre a autópsia dela. Ela me disse que talvez essas pessoas possam ser processadas criminalmente pelos comentários feitos. Isso pra mim a gente mostra nesse episódio. Isso pra mim eu adoro porque essa é uma jovem que não merecia isso. Ela tinha 21 anos e, além da família e amigos, o mundo todo acompanha o caso. Comentários assim são inadequados agora. Não é nisso que devíamos focar. Esse aspecto foi realmente interessante. Fico feliz que você tenha mencionado isso, Jessie. Sim, ela mencionou isso para mim já na primeira entrevista dizendo, antes de começar preciso falar sobre isso. E ao final da última entrevista, ela voltou a destacar o assunto. As proteções à liberdade de expressão deles são um pouco diferentes das daqui dos Estados Unidos, mas era um aspecto importante porque você pode imaginar o quanto isso causa angústia e para a família, além de tudo o que eles já estão passando. É um caso trágico que seguiremos acompanhando no Scandal. Você tem liderado toda a cobertura nas reportagens. Jessie Weber, obrigado por compartilhar sua experiência conosco neste caso. Muito obrigado por me receber, Sierra. Sierra Gillespie, sempre agradeço. E é aí que o episódio de hoje de Scandal nos deixa por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais, me acompanhe nas redes sociais. Você pode me encontrar em lugares como o Instagram com o nome Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e até a próxima.